Na verdade, eu não me surpreendi nem um pouco com o enredo dos dois jogos. O Mauro descreveu bem a situação em que o Grêmio começou a eliminatória lá em Porto Alegre e achava que lá em Porto Alegre, com o Grêmio machucado pela eliminação da Libertadores, pela viagem a Recife, o São Paulo teria uma oportunidade, talvez única, de matar o confronto e perdeu duas chances, perdeu um dos seus jogadores mais importantes que caiu na catimba do adversário na última bola. Aí de lá para cá perdeu um outro jogador fundamental por lesão e acho que quando começou o jogo do Morumbi com aquelas escalações e tudo mais e o Diniz tentando, digamos, replicar o modelo do time que ganhou do Atlético Mineiro, que é um time totalmente diferente do Grêmio, eu imaginava que o jogo seria como seria, inclusive em relação à questão da arbitragem, com um árbitro muito fraco para apitar a última partida. O Bruno Arleu não está entre os. Não foi por conta da arbitragem que o São Paulo perdeu, mas a arbitragem era muito conivente com o jogo picotado e de catimba que o Grêmio. Não é que o Grêmio costuma fazer, o que o Mauro falou, é o que o Grêmio do Renato, tanto tempo no comando do time, ele é um time que pode jogar com posse de bola e construção com o Mateuzinho, Jean-Pierre, quando o Maicon tá, PP, e pode jogar na catimba, no conflito, como o Kahneman e o Diego Souza gostam de jogar. Ele tem as duas possibilidades. O São Paulo só tem plano A, o Diniz só tem um plano A. Ele vem aperfeiçoando muito bem o plano A dele. É o melhor momento dele na carreira e do time dele. Só que ele nunca consegue se adaptar às circunstâncias do adversário. Isso é um problema. Talvez, como o Juca e o Mauro falaram, isso se dilua num campeonato de pontos corridos com 38 rodadas, com adversários diferentes. Mas num confronto contra times específicos, o Diniz ele nunca recorreu até agora a um plano B. E ontem ele teria que recorrer a um plano B e não conseguiu. Acabou o jogo. O árbitro poderia e deveria dar mais acréscimo, tal, mas poderia jogar até hoje, talvez não fizesse o gol, porque ele caiu de fato na armadilha do Grêmio e não soube sair. Agora, o Mauro falou das sequelas. O Diniz e o São Paulo do Diniz foram eliminados de várias competições em 2020, né? Está acabando 2020, a Copa do Brasil só foi uma delas. Talvez tenha sido a eliminação menos. Algumas nem foram vexatórias, algumas foram, como Mirassol, mas a eliminação menos impactante no sentido de foi eliminada por um rival importante, do mesmo tamanho, que sabe jogar esse tipo de jogo. Nas outras vezes, as eliminações do São Paulo soube reagir bem até, em termos de mantendo a questão do brasileiro sempre, foi assim quando foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, uma reação rápida, assim como foi eliminada a Sul-Americana contra o Lanús, uma reação rápida. E agora o São Paulo tem que ter uma reação rápida. Porém, agora fica aquela situação da única possibilidade. Né? E o São Paulo, eu entendo quando o Mauro fala que os jogadores atuais não têm nada a ver com a fila. Alguns não têm, alguns têm, como o Reinaldo, que foi quem mais sentiu, quem mais desfalcou. O Reinaldo ele está tão na fila como o São Paulo está na fila. Ele está no São Paulo há anos. Ele não é um jogador com perfil vencedor. Ele nunca venceu. E o Fernando Diniz é um técnico que nunca venceu. Isso pesa, como pesou na reação dele depois da partida. Ele tinha razão em reclamar de acréscimo? Tinha. A questão que o São Paulo tem que lidar agora não é nem necessariamente a reação do time, é a reação emocional de uma pressão que virá para conquistar um título que não vem há anos. E um título que os seus jogadores, em sua maioria, não têm, e o seu treinador não tem. E o Diniz, assim como todos os técnicos brasileiros que passaram a ganhar na carreira, ele precisa fazer algumas adaptações para ganhar. E talvez ele tenha que fazer nesses 2 próximos meses, nessas 11 rodadas que faltam. Não adianta pensar que vai empurrar com a barriga. O Mauro falou, até podem alguns outros adversários, porque eu acho que também tem uma questão, né? Essa final da Copa do Brasil, ela tira o Grêmio e o Palmeiras da disputa do Brasileiro definitivamente, o quinto e o sexto. Tem tanta coisa pela frente para os dois. O Renato já decretou 4 dias de folga, vai tomar chopp no Rio de Janeiro, não sei se vai para a praia, aquela coisa toda.
tem que descansar. Tá? O Renato só vai voltar, entre aspas, ativa na primeira semana de fevereiro. Janeiro, o Grêmio vai surfar. E o Palmeiras tem um calendário absurdo. O brasileiro também não vai ser opção para o Flamengo, para o Palmeiras. Então é Flamengo, São Paulo, Atlético e o Inter correndo por fora. Porque em termos de pontuação, o Inter está ali ainda, né? Tá com esses 4. O São Paulo tem a vantagem sobre os outros 3, mas vai ter que, a partir do jogo com o Bragantino, saber lidar com uma pressão agora da frente única. E ter que tirar alguns coelhos da cartola. Ter que encontrar algumas soluções quando perde titulares importantes. Todos os outros perderam, né? O Juca até citou. O Fernando Diniz conseguiu, por trabalho, insistência e também por situações de poucas lesões, sem surto de Covid, poucos cartões, repetir o time tantas vezes. Não será assim, já não está sendo assim. E ele tem que ter, em algum momento, plano B. Sem plano B, não é factível ganhar campeonatos. E acho que, mais uma vez, ficou exposta a diferença de tarimba entre um treinador e o outro. Você pode gostar e não gostar. Eu acho que tem algumas coisas desnecessárias. A verborragia do Renato já é uma coisa que já cansa. A analogia que ele faz com mulher indo para o motel já é uma coisa que não cabe, né? Com a posse de bola, uma coisa que não cabe, não é mais aceito, não dá mais para dar risadinha em relação a isso. O fato dos jogadores se jogarem a todo momento e tal, e simularem contusões e enrolarem, também é uma coisa que não seria necessário nem a entrevista do Renato sobre a posse de bola e nem o jogador caído no chão por 12 horas fingindo que tá... Não era necessário, porque o Grêmio já tinha engolido taticamente o São Paulo. Isso em vez de aumentar o feito, as marcas que o Mauro disse do Renato na conquista, ela dilui um pouco. Agora, o que eu entendo, só para concluir, é que o Diniz já saberia, a partir do confronto desse ano do Brasileiro com o Renato, com o Grêmio do Renato, que a coisa seria assim. E ele, em 3 partidas, não conseguiu adotar nenhum antídoto ao jogo que o Grêmio pratica. Foram 3 partidas, o São Paulo não fez nenhum gol e não foi superior, não conseguiu implementar seu tipo de jogo contra um Grêmio em nenhuma das 3 partidas. E como o Juca falou, quem assistiu o primeiro jogo já sabia que isso ia acontecer. O Diniz não reagiu, só reagiu depois do jogo, reclamando da arbitragem sendo expulso. Qual?